Semana curta aqui no Brasil, feriado no meio da semana, dados dos Estados Unidos e parece que o corte de juros foi mesmo de arrasta para cima lá nos Estados Unidos. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 17/11 de 2025. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana. Max Braga por aqui, na árdua missão da divulgação de notícias de educação financeira. Bora lá então, né? Essa semana, como já disse, então mais curta aqui no Brasil, teremos feriado aí no dia 20. Eu já nem sei o nome do feriado, mas enfim, ele vai existir. E temos uma agenda então por conta disso um pouco mais vaziada por aqui. Agora, na semana a gente tem algumas divulgações importantes nos Estados Unidos, mundo afora, estão sendo aguardadas essas divulgações. Depois do final da paralisação, então, do shutdown, tem uma série de relatórios de emprego, de inflação, que são acompanhados de perto pelo Fed, inclusive, e eles vão ser retomados, as divulgações, e alguns deles serão apresentados agora na segunda-feira. Pode esperar alguma volatilidade no mercado, tá? A gente tem também gastos com construções referente a agosto, tem uma série de dados que vão vir nessa segunda-feira. E os olhares também se voltam nessa semana para a divulgação do balanço da Nvidia, a gigante dos chips, da inteligência artificial, o treinador do Terminator, e esses dados serão apresentados na quarta-feira. Então, todo mundo de olho nisso. E no Brasil, então, né, o feriado de 20 de novembro deixa poucos indicadores aqui na nossa agenda econômica, como eu já disse, mas na sexta-feira, né, a gente pode ter mais desdobramentos. Segunda-feira, vai, pessoal, dá um. Tô aquecendo. É, Mais desdobramentos, então, da queda de juros que houve pontual, da queda de tarifas que houve pontual sobre carne bovina, café e outros alimentos na sexta-feira por parte dos Estados Unidos, aqui os produtos brasileiros. Isso daí pode sinalizar alguns ganhos para o Brasil, tá? Bom, então as sessões de hoje abrem em alta, né, no pré-mercado, principalmente ali já falei, né, sobre a expectativa de Nvidia, etc, os números do payroll também, e os investidores também poderão conferir lá nos Estados Unidos a saúde do consumidor, porque as gigantes do varejo, Walmart e Rome Depot estão prestes a apresentar os seus resultados, né? Prestes a divulgar os resultados. Dow Jones então abre com zero, todo mundo no positivo, tá? 0,23, S&P 500 0,62 e Nasdaq Futuro 0,97. Já os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam sem direção única, mistos ali, enquanto investidores também avaliam o aumento de atrito ali entre o Japão e a China. É isso mesmo, Japão e China ali com alguns atritos depois de alguns alertas ali de Pequim sobre planos de viagem e estudo no Japão. Pesquisa sobre isso, vocês vão ver. Xangai, então, caiu 0,46, Japão 0,10 também de queda, Hang Seng 0,71 de queda, Índia subiu um pouquinho, 0,34, e Austrália ficou no 0 a 0, 0,02, mais com um sinalzinho positivo, tá? Os mercados na Europa, nesse momento, operam em baixa nessa segunda, após negociações conturbadas na semana passada. As bolsas regionais fecharam em forte queda, inclusive na sexta-feira, à medida então da expectativa ali da criação, né? Criação não, do estouro de uma bolha em relação à inteligência artificial, já falei sobre isso, e a economia global também abalaram ali as confianças dos investidores nos mercados europeus. E também, aí sim, né, falando sobre o tal do corte de juros nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, isso influenciou nos mercados da Europa, e mundo afora, tá? Então, os comentários das autoridades
do Fed, né, nas últimas semanas, levaram os investidores a considerar a probabilidade de um corte de juros na taxa de dezembro, mas na segunda-feira, né, hoje, mais conhecida como hoje, já era precificado que a probabilidade disso acontecer era apenas de 56,1%, para que o Fed mantesse as taxas. Então, vem subindo a probabilidade para que o Fed mantenha as taxas. É isso daí, inclusive vai ser muito palco para discussão até a próxima reunião do Fed, e esses dados são aferidos ali através da ferramenta FedWatch, né, no qual o mercado atribuía uma probabilidade de 95% de corte até o final do ano, mas parece que não é bem assim. E isso deve sim mexer com uma série de números nos mercados, principalmente nos mercados acionários. Então, vamos lá. Mercados então da Europa, estoque 600, 0,09 positivo, Alemanha 0,15 também positivo, Reino Unido 0,08 positivo, França 0,07 negativo e Itália sobe um pouquinho mais, 0,16, tá bom? Para fechar aqui, as commodities operam em baixa depois das retomadas, então da retomada das atividades do importante porto russo lá no Mar Negro, depois de alguns ataques que a Ucrânia realizou por lá, causou alguns danos e agora foi também, ocorreu também a suspensão das operações e agora parece que estão se normalizando por lá. Minério de ferro na China também fecharam em alta, sustentada pelas esperanças, ainda pelas esperanças de estímulos por parte do governo central de Pequim, tá? E isso depois de uma série de dados econômicos fracos, demanda fraca também, enfim, a China vem sofrendo. Petróleo Brent 0,70 nesse momento, negociado em queda aos 63 dólares e 94 centavos o barril, e o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian fechou em alta de 1,81. Já o nosso querido Bitcoin também teve um pouquinho mais de alta, embora tenha perdido ali a barreira dos 100 mil pontos. 1,49% de alta nesse momento, aos 95.675 dólares. Certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, então. Segunda-feira, braba, bora lá começar a semana. Se inscreve aqui no canal, comenta aí as notícias comigo na caixinha de comentários, compartilha com seus amigos e nos vemos amanhã aqui no próximo Morning Call. Um forte abraço. Tchau.